gentileza, o seu nome completo. Maria de Lourdes Cabral Marques Ferraz. A senhora é brasileira, o seu estado civil, Casada, a sua profissão, advogada. o seu endereço completo, por gentileza. Alameda Santos, quadra Q, casa 10, Jardim Paulista, Olidal. Perfeito. Quando a senhora e a requerida foram contratadas pela senhora Hilda, as senhoras estavam ainda mantinham uma sociedade de advocacia, pelo que eu entendi. Essa sociedade foi rompida em 2017. Sim. O que eu quero saber é o seguinte: quando ela foi rompida em 2017, foram acertados honorários em 3 etapas. Primeira etapa, primeiras alegações, últimas declarações e, ao final, um valor de 15% do patrimônio, correto? Quando do rompimento da sociedade, quantas etapas de pagamento haviam sido feitas? Uma etapa. A primeira foi no valor de aproximadamente 243 mil. Foi pago para o escritório Cabral Marques, emitida a nota fiscal desse pagamento. A segunda pagamento, como o juiz da vara de sucessão e interdição havia colocado em conta judicial a conta que estava sendo movimentada pela inventariante para fazer face todas as despesas do inventário e também os compromissos com os advogados. É só uma pergunta: esse valor inicial, 243 mil, não teve nenhuma dificuldade, né? Houve a divisão, sim. Não, sim. Mas porque o que eu estou me referindo é o seguinte: foram três pagamentos. O que ficou convencionado. Ficaram convencionados 3 pagamentos. Ocorreu o primeiro, que foi dividido consoante... As primeiras declarações. Consoante as cotas da sociedade. Sim. Houve a emissão da nota fiscal pelo escritório e foi repassado, claro, depois de descontados os impostos, para as 3 advogadas que faziam parte do escritório. Certo. O segundo pagamento não ocorreu por um problema técnico, assim, pela dificuldade que estávamos de solicitar ainda alvará nesse valor, né, para o pagamento. Então, nós acordamos que... Então, o segundo pagamento não ocorreu. Não ocorreu, não. Certo. Então, houve, finalmente, um terceiro pagamento. Foi que aí englobou a parte que seria do primeiro, né? Do segundo, né? Do segundo, porque esse seria um segundo pagamento parcial e no final seria paga a parte restante. Sim. Então, foi deduzido dos 15% do patrimônio, só os 243 mil que já tinham sido pagos. Então, foi pago o restante ao final da ação. Que foi 1.740.000? 1.740.000. Tá. E esse valor foi dividido? Não. O que aconteceu? Nós solicitamos a emissão de alvará, certo? Em nome do escritório, tá? E a outra parte, que já não estava mais no escritório, né? Quando nós solicitamos o pagamento nos autos, inclusive listando todas as ações, a doutora Francisca se encontrava ainda conosco, certo? Mas quando quando nós solicitamos a liberação, ela contestou, dizendo que o contrato estaria no nome dela e no meu nome, certo? Então, houve uma discussão nesses autos desse processo. Sabe? E esse valor foi pago? Foi pago. O valor foi pago, 1.740.000. Foi pago. Ou seja, o que eu quero saber, em relação à autora Hilda, aquilo que ficou convencionado foi pago. Foi pago. Não da forma convencionada, porque eram 3 parcelas, foi pago uma e o final, todo o valor. Todo o valor. Tá. Foi pago. E desse todo o valor, quanto foi destinado à requerida? O percentual
É aí como eu estou lhe falando. No primeiro pagamento, ela recebeu 45%. No primeiro pagamento? No primeiro pagamento. E eu recebi 45% e a outra sócia 10%. Certo. No segundo pagamento, que foi este aqui? Que foi este aí, ela recebeu 50% e eu recebi 50% e repassei os 5% que competia da minha parte para a sócia. Entendi. Então, nesse segundo pagamento foi efetivamente feito. Foi. Segundo, na verdade, seria o terceiro, englobando o segundo. Sim. Né? E foi dividido em 50%. Perfeito. O contrato, ele estabelecia. Então, eu já percebi que houve uma alteração no contrato, na prática. Sim. Na prática. O contrato estabelecia que, além do inventário propriamente dito, as senhoras iriam também responder, ou fazer a defesa, representar em juízo, fora dele, o espólio em relação a 12 ações. E uma das cláusulas do contrato mencionava de forma expressa que apenas quando o espólio estivesse no polo ativo. Passivo. Não, ativo. Não, ativo, certo. O espólio estivesse no É polo verdade. ativo. E excepcionava, se eu não estou enganado, que estava no polo passivo. Correto? Uhum. Pois bem. Das 12 ações que eventualmente o escritório passou a representar, tiveram 2 ações. Uma, nos embargos à execução, uma execução extrajudicial, nos embargos à execução, e a outra, uma investigação de paternidade pós-morte, que correu, se não estou enganado, na 3ª ou 4ª vara de família. Bem, mas não é o relevante. Certo. Nesse caso específico, quando essas ações elas foram ajuizadas, tanto os embargos quanto a investigação pós-morte, e que as senhoras foram acionadas pela senhora Hilda para apresentar a defesa, ou foram acionadas pela senhora Hilda, ou tomaram conhecimento, enfim, ainda havia a manutenção da sociedade? Havia. Isso. Tá. Havia. Então, nesse momento da defesa, a sociedade ela não estava rompida. Eu posso, sim. Posso só... Ela não, não estava. Vou chegar lá e a senhora não vai... Estava. Ela não estava rompida. Pois bem. Não. Nem havia litígio entre as senhoras. Não. Tá. Quando as senhoras... E os embargos da execução eu até consigo compreender. É um processo praticamente de defesa. Mas em relação à investigação de paternidade, é uma ação que não estava absolutamente no radar. As senhoras não negociaram os honorários? Não. Por quê? Não negociamos. Porque o contrato excluía. Mas não deixamos, não negociamos. Primeiro, nunca houve uma manifestação nossa para a doutora Hilda em relação a esse fato. Porque entendemos, até na hora que nós colocamos isso, que a investigação da parte da paternidade, de certa maneira, ela tinha um interesse direto do escritório. Porque entrando outra parte, né, se colocando como... Mas o contrato não excluía? Excluía, mas não foi decidido isso. Esse contrato, na realidade, ele desde o começo, ele não foi... ele foi colocado assim de uma forma... E não foi cumprido já assim... na realidade, a contratação foi para o escritório. Sim. Certo? Não chegou a ser negociado? Não, com a doutora Hilda não. E houve concordância da requerida? Nós colocamos lá na relação de que nós pedimos o pagamento para ela, relacionamos todas. E a requerida, a doutora Francisca, ela recebeu os 1.700, a parte dela dos 1.700.000, sem contestar. Então, houve uma aceitação disso também. Perfeito, mas eu não cheguei lá. Sim. Eu gostaria de nós nos atermos àquelas minhas dúvidas.
No momento da contratação, quando as senhoras foram acionadas, ali não houve nenhum tipo de contestação? Não. Como? Não entendi. Porque o contrato, a senhora está me dizendo que o contrato foi escrito, mas não foi cumprido assim. Não, escrito não, porque assim... Eu tenho que trabalhar com o que tenho aqui. Não. Então, vamos lá. O contrato era claro ao dizer que excepcionava as ações que o espólio estivesse no polo pacífico. Eu estou dizendo que em relação aos embargos, eu entendo que ingressa como execução extrajudicial, embargo de execução está no radar. Agora, em relação à investigação de paternidade, eu não estou compreendendo. Né? Ou melhor, eu quero saber se no momento em que os senhores contestaram a ação, a sociedade ainda existia. Existia. Perfeito. Existia a sociedade. Existia. E neste momento não ficou acertado que os senhores iriam apresentar uma fatura? Não. Nada disso. Não. Houve uma concordância tácita? Uma concordância tácita. De dispensar essa cláusula, é isso? Porque nunca cogitamos isso com a doutora Elda e nem entre nós, assim, sobre essa questão. Tá. Eu só queria esclarecer. Com relação ao outro processo, nós fizemos apenas um cumprimento de sentença, que foi depósito do que estava sendo, porque esse processo já tinha sido ajuizado na época que o doutor Coabos era vivo, entendeu? E foi suspenso com a morte dele. Sim, e a inventariante foi intimada para pagar. Fizemos o pagamento. Não, o outro processo não foi nos embargos? Não, fizemos o pagamento. As suas alegações finais, a senhora falou que a senhora quiser tornar a construção. Nós fizemos o pagamento, um depósito, houve uma contestaçãozinha a respeito do valor. Não houve os embargos propriamente? Não. Eu só me lembro. Não houve uma ação autônoma, é isso que eu quero saber? Não. Tá certo. Dessas 12, vamos mudar de... Essas 12 ações, os senhores inclusive juntaram ontem, às 14 horas, a relação dessas ações. Poderiam ter feito isso muito tempo antes, mas preferiram juntar ontem. Né? Tudo bem. Que na verdade nada mais é do que o relatório dos processos, né? Mais ou menos o que cada processo encontra. Desses processos, dessas ações, dessas 12, umas tiveram sucesso, outras ainda não estão em fase de apelação, outras estão em andamento, enfim. A maioria está em andamento. Ou seja, não houve ali, pelo que eu entendi, conclusão de nenhum desses processos. Confere isso. Nenhum desses processos foi concluído. Ou seja, nenhum desses processos está em cumprimento de sentença, garante ao escritório, ou à senhora, ou à requerida, o honorário de sucumbência. Confere isso? A senhora confere, confirma isso? Os documentos apenas me deram essa ideia. Tem um processo que está em apelação, essa investigação está em apelação, se eu não estou enganando, enfim. Bom, bem. Desses processos, eles correm em diversas varas. Em algum desses processos, a senhora chegou a peticionar como advogada, pedindo a reserva dos honorários? Não pedi. Tá. Nesses processos, né, em regra, porque pela documentação é extremamente difícil eu conseguir identificar, mas em regra, a participação da requerida chegou até o final desses processos? Não. E nenhum deles? Não, até o final não. Eu me recordo assim, porque são muitas ações, só se eu olhasse. Mas não. Tem alguns que entrou na petição inicial ou na fase de acho que teve algumas réplicas. Algumas réplicas. A senhora ousaria dizer que o máximo que foi até a réplica? Eu não me recordo de ter sido algum sentenciado. Não recordo. Não recordo mesmo. Sim. Sentenciado, não me recordo. Eu poderia ter visto isso antes, mas não vi. A senhora vê, né? A doutora tem perguntas? Pode fazer se tiver direito. Excelência, assim, eu não tenho nenhuma pergunta. Se a senhora não tem pergunta, a senhora vai fazer suas manifestações e alegações finais. Sem perguntas. O doutor tem perguntas? O senhor pode declinar na inicial? O senhor pode declinar no microfone? Tá. Não tem nenhuma, porque tudo já está dentro do processo.